E 2025 começa com um grande ponto de interrogação na economia. O que as famílias, as empresas, os trabalhadores da nossa macro-região podem esperar? Como devem se preparar? Esse é o tema do nosso bate-papo especial. Acompanhe. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no nosso núcleo de jornalismo, o consultor especialista em comércio exterior, Tiago de Mello. Em São Carlos, o professor de economia, Jonatas Rodrigues da Silva. Em Franca, o economista Fred Nazar. Tiago, para a gente começar esse bate-papo sobre as perspectivas econômicas, o bicho-papão da economia global, da economia nacional e da economia caseira, o dólar, virou o ano na casa dos 6,15. O impacto dele nesse 2025 do brasileiro vai ser grande? Boa tarde, Felipe. Sim, vai ser o impacto. Falando de dólar, a gente tem surpresa a cada momento, né? Quando a gente fala do impacto do dólar, a gente percebe que toda essa oscilação do dólar para cima, que reflete dentro do nosso mercado, ele vai atingir diretamente a economia familiar. Então, ele vai reduzir o poder de compra das famílias. Quando a gente pensa no dólar, a gente sabe que ele está agregado, envolvido na operação ali no agronegócio, nos insumos, nas importações, no combustível, que impacta no transporte. Ou seja, o dólar ele acaba estando totalmente ligado a todos os setores da economia. Não somente no mercado de investidores externos, mas no mercado interno. As indústrias começam a olhar com outros olhos, porque quando ela faz uma conta e ela chega à percepção que vale a pena ela exportar o açúcar, exportar o álcool, exportar outros tipos de insumo e ela tem uma rentabilidade muito maior, porque ela tem ali uma diminuição de impostos, ela tem uma incidência de impostos muito pequena na exportação, ela acaba optando por fazer essa exportação de mercadorias e isso impacta diretamente. A gente pode pensar na carne, por exemplo. Os frigoríficos acabam querendo exportar mais carne, o que acaba ocasionando uma inflação interna, ou seja, aumentando o custo, porque vai faltar a carne no mercado, o custo fica mais alto para o brasileiro e a gente tem essa dificuldade de estar fazendo esse consumo desses produtos. E isso impacta em todos os setores, no comércio também, no transporte, ali nos fretes. No turismo, quando a gente pensa no turismo internacional, o brasileiro perdeu o poder de compra, ele acaba não podendo viajar ou com uma reserva maior para viajar para o exterior, ou até mesmo o custo dos combustíveis das aeronaves no Brasil. Consequentemente, vai ficar mais caro para quem fala, vou ali para o Nordeste, vou fazer uma viagem, vai ficar mais caro para o consumidor todos esse consumo, esses itens, né? Então é importante a gente pensar que o reflexo disso é muito grande. A gente sente isso hoje, recentemente, com o café. Apesar do fator atual ser um fator climático, o café também é um produto de alta exportação, onde o mercado internacional consome muito do nosso café e isso acaba elevando o preço de exportação, ou seja, o produtor de café, ele quer exportar o café, que ele acaba ficando mais caro para nós aqui no mercado. Jonatas, ainda falando da economia familiar, né, da economia caseira, na sua perspectiva, o que a gente pode esperar de economia caseira para 2025? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, gente. O dólar é o grande vilão nesse momento, né? Ele passando de 6 e lembrando que até pouco tempo atrás, a nossa dúvida é se ele chegaria a 5, passando de 5. Agora a gente já estabilizou no 6 e estamos preocupados se ele passará de 6. E como o colega já falou, o dólar impacta diretamente o bolso do brasileiro e, obviamente, principalmente o bolso das famílias mais pobres, das famílias mais carentes. Porque, basicamente, tudo que a gente tem no supermercado é precificado em dólar. A carne, precificado em dólar. O cafezinho do dia a dia do brasileiro, que a maioria dos brasileiros não ficam sem pela manhã, é taxado em dólar. E o produtor, o agronegócio, ele sempre faz uma escolha financeira e econômica para ele.
com um dólar alto, compensa mais ele exportar, ele vender esse café que ele produziu para o exterior do que vender no mercado brasileiro. Diminuindo essa oferta no mercado brasileiro, o preço na gôndola do supermercado encarece. Então, a carne e o café são exemplos, mas a gente vê isso em todos os produtos, nas frutas, terá uma consequência para tudo. E aí nós temos um efeito no Brasil, que isso vem de décadas e décadas, que é o que nós economistas chamamos de inflação inercial. O que é a inflação inercial? É aquele fenômeno que tudo vai aumentando de acordo com a expectativa futura. Então, por exemplo, um dentista, um fisioterapeuta, ele não teve impacto direto dos custos na sua oferta do seu serviço, mas como tudo aumentou, ele acaba aumentando também o seu preço. É o que a gente chama de inflação inercial. Foi um grande problema até a criação do real. Combater a inflação inercial, que é um efeito muito psicológico, tudo está aumentando, eu aumento o preço também, é um risco que a gente não quer correr. Tanto que o Banco Central está atacando o dólar, está fazendo leilão para tentar conter o preço do dólar, não está tendo o efeito que a gente desejava, e o impacto do dólar alto é a nossa política econômica, que não está legal, o nosso déficit primário, ou seja, o governo tem gastado mais do que arrecada, e isso faz elevar o preço do dólar, e também nesse momento a gente tem o efeito Trump, né? O presidente Trump vai assumir daqui a alguns dias, 2, 3 semanas, e ele prometeu muitas coisas em relação a taxar todo o produto que chega nos Estados Unidos. Então, o pessoal está se protegendo no dólar e por isso o dólar está mais caro. Fred, olhando para o nosso território macro-regional, Ribeirão Preto, Franca, Barretos, Araraquara, São Carlos, Sertãozinho, isso só para citar as principais cidades. A nossa cadeia produtora de renda, produtora de riqueza, produtora de insumos, produtora de exportação, de repente também. Com as nossas características, 2025 tende a ser que tipo de ano? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Clube. É um enorme prazer estar com vocês aqui. Que Deus nos conceda aí um 2025 de muita paz, né? De muita fé e de muita esperança. Olha só, eu costumo dizer sempre que a economia é uma ciência puramente social, não é uma ciência exata. E o que significa isso? Significa que a economia trabalha com comportamento, trabalha com expectativa, como o colega colocou muito bem aí. Em nível de macro-região, o que eu enxergo? Eu enxergo que nós temos uma região que é muito forte no que diz respeito ao agronegócio, e o agronegócio, obviamente, está atrelado diretamente ao dólar. Como os dois colegas colocaram muito bem, o fato de você ter produtos atrelados ao dólar, né, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom, para quem exporta, obviamente, vai conseguir oferir receitas maiores em função do valor da moeda. E o lado negativo é que começa a faltar produtos por conta dessas exportações, né? E aí a economia, o colega colocou muito bem aí, a economia ela é regida pela oferta e pela procura. Então, se você tem produtos que estão sendo exportados, significa que vai faltar, vai diminuir a oferta no mercado interno. E isso, obviamente, vai fazer com que os preços aumentem, né? A gente fala muito de inflação, a expectativa já com essa situação do dólar que foi criada já é para esse ano aí, né? E para 2026 também, a inflação aí na casa dos 5%. Então, essa inflação que o governo apresenta, que o governo mostra para a gente, né? E outro ponto a ser considerado também, muito importante, o colega colocou aí muito sabiamente, o governo, infelizmente, gasta mal o que arrecada, né? Cobra muito, tributa muito e, infelizmente, não investe, não dá contrapartida disso. Nosso país é um país onde se tributa consumo.
E quando se tributa consumo, o efeito em cascata ele é muito grande. E, infelizmente, quem acaba sofrendo muito com isso são as pessoas que têm a renda mais baixa, o poder aquisitivo mais baixo. Essas pessoas sentem mais na pele a perda do poder de compra e são muito mais sensíveis a esses aumentos que a gente tem observado, principalmente nos supermercados, né? Isso tudo fruto de várias situações, dentre elas, obviamente, a questão do dólar, né? Já está se pensando se vai chegar em 7, como é que vai ficar essa situação. Então, a economia ela vive de expectativa, os agentes econômicos vivem de expectativa. E aí, obviamente, quando a oferta de um determinado produto ela tende a ser menor, infelizmente o preço vai subir, vai ficar mais caro, aí, penalizando aqueles que têm uma renda mais baixa. Além disso também, né, a gente vem observando aí sucessivos aumentos aí previstos que já começaram a acontecer nos combustíveis. Isso vai puxar também, infelizmente, muito para cima aí a inflação e vai acabar prejudicando essas pessoas que têm o nível de renda mais baixo, né? Tiago, crise também costuma ser oportunidade de abrir janelas de soluções, janelas para melhora, para desenvolvimento de alguns atores da economia. Você enxerga essa possibilidade aqui em Ribeirão Preto, por exemplo? Felipe, o nosso mercado em Ribeirão Preto é um mercado muito voltado para serviços. Então, hoje, tudo está migrando muito para o digital. Então, a gente acredita que quando a gente encontra desafios como a gente vai ter agora em 2025, os empresários, as pessoas empreendedoras, elas começam a olhar para o mercado e para o cenário de uma forma diferente, buscando, e o brasileiro é muito inteligente nesse ponto. Então, ele consegue enxergar, mesmo nos grandes problemas, uma oportunidade para poder migrar negócios ou até mesmo para diminuir o impacto de crises que a gente vem passando. Então, eu acredito que a gente consiga, como um setor de serviços é muito forte na nossa região, junto com o agronegócio, a exportação vai ser uma grande saída para as grandes usinas, as corporações, porque elas conseguem exportar produtos e aproveitar esse preço elevado do dólar, essa cotação elevada e ter maior rentabilidade. E os profissionais conseguem enxergar em operações de dropshipping, ou seja, elas vão fazer operações de compra e venda de produtos e tributar com valor menor e acabar conseguindo faturar em dólar. O mercado começa a se aproveitar de certas situações para que se consiga sobreviver ou então gerar o recurso necessário para passar esse período mais complicado que é essa alta do dólar, que eu acho que isso está refletindo praticamente no mundo inteiro. Jonatas, eu sei que diferentes escolas de economistas têm perspectivas diferentes para a relação do consumo, da economia, aí quando eu digo economia é guardar dinheiro. Na sua opinião, melhor para as famílias neste momento é botar o dinheiro para circular, é continuar com a sua vida de consumo, fazendo com que, de repente, o comércio local se reabasteça, ou é momento de pensar em guardar? Felipe, sempre que a gente fala de economia, já falamos que é uma ciência social, a questão do gastar ou poupar é um questionamento que sempre fica. A economia, ela precisa primeiro poupar, para assim reduzir juros, para incentivar o empreendedorismo, porque o empreendedor, ele quer o seu negócio, ele quer colocar suas ideias na prática a partir de um empréstimo bancário que ele possa fazer que tenha juros menores. Mas com um dólar alto, a tendência do juro é sempre subir. Nas duas últimas semanas do ano, o BC elevou em 1 ponto percentual a taxa básica de juros, a chamada Selic, com a promessa de continuar elevando agora em 2025. Ou seja, um juro mais caro encarece qualquer novo negócio.
Então, a economia tende a colocar o pé no freio porque o negócio, empreender, fica mais caro. Para as famílias, apesar de no momento a gente estar no momento propício, o emprego está em alta, estamos numa situação praticamente de pleno emprego, os salários ainda estão muito baixos. E como os salários estão baixos, com uma inflação alta, a classe média brasileira basicamente gasta o seu salário para viver a sua vida básica. Obviamente que é sempre preciso pensar numa reserva de emergência, porque emergência sempre vai existir. Pode ser desde uma emergência muito básica, eu peguei uma virose, quem está no Guarujá agora está com um surto de virose e eu preciso de um medicamento que custa 60, 70, 100 reais e se eu não tiver uma reserva de emergência, eu não tenho dinheiro para esse medicamento, preciso rolar dívida no cartão e acabo me endividando, o que não é bom para ninguém. Então, o poupar é nesse sentido, de eu ter uma reserva de emergência e pensar no que pode acontecer no futuro, mas com o baixo salário do brasileiro, e nós estamos falando aí de mais ou menos 70%, 80% das famílias, pedir para o brasileiro poupar numa situação que tudo sobe, menos o seu salário, não é legal, ele não tem condições de fazer isso. O que eu diria para o brasileiro é fazer compras um pouco mais inteligentes, um pouco mais pensadas. Talvez é diminuir aquela marca que ele está acostumado, daquele produto que custa mais caro, para uma segunda linha ou dar oportunidade para conhecer um novo produto. Agora, o poupar nesse momento está difícil para o brasileiro. Fred, muito se falou aqui na tributação e na maneira como o governo federal está conduzindo a economia pública. Nós estamos muito reféns das ações do governo? Depende mais da política do que do mercado? Eu diria que o mercado ele é soberano, né? A prova disso é essa fuga de capitais que nós tivemos aí no ano passado, por pura desconfiança do próprio mercado no governo, né? O governo tem, sim, um problema fiscal, isso não é novidade para ninguém, gasta mais do que arrecada e gasta mal o que arrecada. E, obviamente, a gente não está aqui para falar de governo A, falar de governo B, o nosso objetivo aqui não é esse, nosso objetivo aqui é esclarecer para a população que a situação realmente é uma situação delicada, que inspira cuidado, e o colega colocou muito bem, né? Fazer as compras de uma forma mais inteligente. A tendência dessa elevação da taxa de juros vai repercutir diretamente nos investimentos, e aí a gente sabe que a economia ela funciona como uma engrenagem. O primeiro dente dessa engrenagem é o investimento. Esse investimento sempre vai gerar uma produção, essa produção sempre vai gerar uma renda na forma de salários, e essa renda é que vai dar origem ao consumo. Quando essa engrenagem funciona, a economia consegue trabalhar de uma maneira equalizada. Com a tendência do aumento da taxa de juros, e o colega colocou muito bem isso, o crédito ele fica mais caro, e aí os investimentos começam a ficar menores. E aí, quando o investimento fica menor, a produção fica menor, a renda fica menor e o consumo também vai ficar menor. Então, a questão eu falo muito isso aqui para os alunos, o seu pai não te ensinou, o seu avô não ensinou seu pai a mexer com dinheiro, seu pai não ensinou você a mexer com dinheiro, e você não vai ensinar seu filho, que também não vai ensinar seu neto. Então, nós temos um problema de cultura, né? O brasileiro não tem a cultura da educação financeira. A gente já vê em algumas escolas aí, fazendo parte da grade básica, que na minha modesta opinião deveria ser universal isso aí. Aqui no Brasil, todas as escolas deveriam ter a disciplina de educação financeira.
para evitar justamente que se cometa erros que foram cometidos no passado, né? Então, eu vejo com esses olhos, infelizmente, a tendência do aumento da taxa de juros vai repercutir diretamente nos investimentos, que vai prejudicar a produção, que vai prejudicar a renda e que vai prejudicar o consumo. Tá certo. Participaram desta edição do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o consultor especialista em comércio exterior, Tiago de Mello. Em São Carlos, o professor de economia, Jonatas Rodrigues da Silva. E em Franca, o economista, Fred Nazar. A todos o nosso muito obrigado.